Olá, o meu nome é Liliana Costa, investigadora no Digimídia da Universidade de Aveiro e hoje venho falar de gamificação e desafios para as narrativas imagéticas. Esta apresentação encontra-se estruturada da seguinte forma. Em primeira instância, vou falar sobre o desafio na área da interação homem-máquina que tem motivado a gamificação. Segue-se a definição de gamificação e elementos a considerar nas narrativas imagéticas. E porque, para além da representação visual das ações de jogo, o espaço físico também é uma dimensão importante a ter em conta, vou também introduzir o modelo de proxémia em jogos digitais. Termino assim com um desafio para o estudo dos mídia e imagem. Com a pulverização das tecnologias da informação, quer no espaço urbano, espaço móvel ou quer no espaço residencial, surgem novos desafios e oportunidades no foro do design da interação e respectivas representações mentais e emocionais do cidadão utilizador em relação ao ambiente que o rodeia. Recuemos então aos anos 60-70, em que a relação do homem-máquina é vista como antagónica. A máquina executa comandos, mas tem dificuldade em compreender emoções, e é o homem que acaba por ser superior à máquina no momento de efetuar decisões. Isto porque detém esse discernimento emocional. O cinema e a animação retratam isso mesmo. Vejamos, por exemplo, Rose, no robô de animação dos Jetsons, a dualidade entre Dave e Hal na Odisseia do Espaço e o executar de comandos do programa Joshua em War Games. Imaginem, portanto, que são designers de interação no seguinte cenário. Anos 70, apesar da limitação de processamento e memória do equipamento, já são introduzidos no mercado computadores pessoais, mas a maior parte dos casos encontram-se em empresas, de modo a executar tarefas e contribuir para a produtividade das mesmas. Face a este objetivo, alguma ideia de indicadores a ter em conta na interação entre o homem e o computador neste contexto? Ora, vejamos. Se o objetivo último é produtividade, o que interessa é se conseguiu realizar ou não a tarefa, se apresenta erros ou aumenta o tempo de concretização da tarefa e se o nível de produtividade é satisfatório. Em termos do utilizador, interessava assim o processamento cognitivo, nomeadamente a memória de curto e longo prazo, informação obtida pelos sentidos, a visão e a audição, e a extensão deste processamento ao processamento motor. Os parâmetros em foco seriam então a eficácia, se consegue efetuar ou não, eficiência, o número de erros ou tempo, e satisfação, mas em termos funcionais ou de produtividade. Esta dualidade homem-máquina evoluiu então para o homem aliado à máquina, em que há a capacidade de comunicar emoções. No ano 2000, por aí adiante, começam a discutir-se as semelhanças entre máquina e homem. Veja-se, por exemplo, no filme Her, em que o personagem principal estabelece uma relação com o sistema operativo Samantha. No filme Inteligência Artificial, em que se explora o grau de parentesco do robô David, e Ex Machina, em que é abordada a complicidade e interação entre Ava, um robô humanoide, e o seu criador. Estamos em 2018 e pergunto-vos se acham que os parâmetros da eficiência, eficácia e satisfação são suficientes para analisar a interação entre o utilizador e a própria interface.
Ora, estamos no domínio da experiência, temos que ter em conta o design visual, a estética, o look and feel, a cor, a imagem, o tipo de letra, a arquitetura informacional, seja a navegação, meta-informação, e o design de interação, como interagimos com a interface, os comportamentos drag and drop, mouseovers, etc. E temos associado diferentes tipos de prazer segundo o Jordan. O físico, por exemplo, o som, a visão, o social, que tem a ver com a identidade social e as relações, representadas na lista de contactos e em mensagens, por exemplo, o psicológico, por exemplo, as relações cognitivas e emocionais, e é muito interessante ver que para isso o Facebook vai buscar um mecanismo básico da terapia cognitiva comportamental, como verbalizar o que está a pensar, que traduz em ações, e o prazer ideológico, que tem a ver com os nossos valores pessoais, preferências filtradas com o sistema de recomendações na nossa timeline. E é aqui que chegamos até aos dias de hoje, pelo que devemos perguntar se é suficiente. Eu acho que não. Se no passado os indicadores resumiam-se à eficiência, eficácia e satisfação, mais tarde evoluiu para a experiência do utilizador e estamos a meio passo para avançar no design e avaliação da utilização das tecnologias para o bem-estar e qualidade de vida. Esta preocupação e o facto dos jogos assentarem numa série de padrões que motivam ou não a repetição de atividades tem alavancado a gamificação. E o que é a gamificação? Apesar das diversas definições propostas na literatura, podemos definir como a utilização de elementos e técnicas de design de jogo aplicados a contextos que vão para além do entretenimento, por exemplo, a saúde, educação, recursos humanos. Vamos então desconstruir alguns elementos de jogo que podem ser aplicados. Um dos elementos é a pontuação, um tipo de recompensa por determinada ação. Pode ser moeda, objetos associados a determinado status social, etc. Podem ser diferentes tipos de pontos. Pontos de experiência, que traduzem o progresso do jogador alinhado com as suas metas e comportamentos. Pontos resgatáveis, que podem variar durante o jogo e são utilizados para troca, associado a uma economia virtual. Pontos de destreza, associados a atividades específicas. Pontos karma, relacionados com a recompensa, o check-in no jogo. E pontos de reputação, pontos que representam a confiança e status entre jogadores. Outro elemento que permite a progressão dos jogadores são os níveis de jogo. Nos anos 80, nos jogos de arcade, o principal objetivo dos desenvolvedores de jogos era diminuir o tempo de jogo para perder o jogo rapidamente. Dessa forma, os jogadores tinham que inserir moedas adicionais na máquina. Os níveis mais complicados estavam no início. Atualmente, as indústrias de jogos escolhem adotar níveis de progressão e o nível de dificuldade aumenta de acordo com o desempenho dos jogadores no jogo. Relativamente aos rankings, estes têm como objetivo estabelecer comparações entre jogadores, tendo em conta o seu desempenho e atividade. Estes podem agir como um incentivo social, no qual os amigos dos jogadores são ordenados por pontuação, por exemplo, top 10, top 20, etc. Os crachás constituem representações de algo ganho pelo jogador. Estes funcionam como pistas visuais do progresso do jogador. Por exemplo, se alcançaram determinado nível, completaram a missão, alcançaram certo objetivo.
Estes podem ser flexíveis, adaptados a diferentes missões e podem ser personalizados, simbolizando a importância de determinada atividade. Estes podem ser ainda colecionáveis e incentivar ainda determinado status social. Os avatares podem ser importantes para reforçar a empatia com o personagem e assumir diferentes perspectivas sobre a mudança de comportamentos ou atividades de jogo. Os desafios ou missões de jogo estão associados a objetivos pré-definidos e recompensas. Eles geralmente seguem esta estrutura. Uma narrativa que apresenta a lógica para concretizar determinada ação, um indicador de progresso, a quantificação do objetivo e a indicação de recompensa, o que vai conseguir. E por fim, a opção de aceitar ou não a missão. Os recursos de jogo são elementos que podem ser geridos, por exemplo, peças de arte, tesouros, número de vidas, unidades, etc. Os gráficos sociais mostram a rede de relacionamentos entre amigos, por exemplo, a conexão do Facebook ou feeds do Twitter. É um elemento importante para incentivar atividades sociais e mudança de comportamentos, quer por meio de competição ou colaboração. Relativamente às técnicas de jogo, estas estão relacionadas com uma atitude de pensamento de jogo, refletir sobre o propósito da gamificação, converter uma atividade diária em atividade de jogo e focar na experiência do jogador. Para compreender a adesão a determinado comportamento, é necessário esclarecer o que é uma motivação. Uma motivação pode ser definida como uma força que leva um indivíduo a agir de determinada maneira com o objetivo de alcançar algo. Pode ser recompensada intrinsecamente ou extrinsecamente. Motivações intrínsecas são internas ao indivíduo. Recompensa interna associada a uma ação. Isso significa concretizar determinada ação pelo seu próprio bem. Faz porque quer ou acha gratificante a experiência. A sensação de que está fazendo porque quer. Por outro lado, as motivações extrínsecas são impulsionadas principalmente pelo mundo em redor ou recompensas externas, como o desejo de ganhar dinheiro ou ganhar um troféu, fama ou fortuna. Eis alguns exemplos do uso de elementos e técnicas de design de jogos aplicadas a um contexto não jogo. Nike Plus, o objetivo da Nike é estimular as pessoas a correr através da utilização do acelerómetro que se encontra na sola da sapatilha e assim monitoriza as caminhadas ou corridas do utilizador, apresentando funcionalidades como mostrar o seu desempenho, comparar com tempos anteriores, amigos, estabelecer metas ou desafios, etc. Trata-se da alteração da experiência de correr. Outro exemplo, para o mesmo propósito de levar as pessoas a correr, é Zombies Run. O principal objetivo é levar o telemóvel, sair e correr, evitando a perseguição de zombies. Segundo Malone, as principais componentes da aprendizagem e diversão são fantasia, desafio e curiosidade. Os desafios estão relacionados com uma sensação de domínio e progresso em relação a objetivos incertos e com alguma aleatoriedade. A fantasia é baseada em esquemas e representações de experiências anteriores. A curiosidade está relacionada com o nível ideal de complexidade do ambiente de aprendizagem. De facto, o ambiente de aprendizagem deve ser novo e surpreendente, mas não muito complexo. Uma das componentes em falta
é o feedback. Pelo que, no meu entender, ao conseguirmos estabelecer esta ligação entre a fantasia, desafio, feedback e curiosidade, conseguimos alcançar as técnicas de gamificação que podem suportar-se nos mais diversos elementos de jogo. Para além da utilização das técnicas e elementos do jogo, as narrativas imagéticas e as imagens em movimento assumem um papel crucial para estabelecer uma relação próxima entre os jogadores e motivar determinadas ações com suporte dos mídia. Por exemplo, as expressões faciais e movimentos do olhar dos personagens do jogo, por exemplo, personagens em Last of Us, e do jogador, por exemplo, a captura de imagem no jogo Kinect Adventures, servem para comunicar estados emocionais das personagens e induzir a empatia. Os gestos e movimentos da mão são particularmente relevantes para as interfaces naturais. Para isso, devemos ter em atenção os gestos a utilizar. Semióticos, como o levantar do polegar no Facebook para indicar confirmação ou apreciação, ou até mesmo o bater do pé no Sonic, que indica impaciência. Ergóticos, gestos que anunciam manipulação de objetos, por exemplo, o lançar da bola no Xbox 360 Bowling, ou epistémicos, que comunicam movimento, por exemplo, Just Dance. Indicadores de contacto manual servem ainda para indicar zonas de interação ou bloqueio, com base na proximidade ou distância de objetos. Estes indicadores podem ser feitos através das propriedades dos objetos, mudança de diferentes estados através de morphing, da linguagem utilizada, por exemplo, o comando crafting, ou feedback tátil, como o vibrar do dispositivo quando é alertada situação de perigo, como por exemplo no Pokémon Go. A postura está relacionada com a posição dos jogadores, por exemplo, equilíbrio na Wii Fit Plus. Os indicadores locativos podem ser utilizados como referência ao local onde a posição da personagem principal é representada face à posição dos outros jogadores, por exemplo, mapa do jogo ou instruções. Indicadores de força fazem referência à força que pode ser aplicada, por exemplo, animações ou os verbos utilizados. São exemplos de indicadores de ações parcialmente controladas, o largar e atirar no Angry Birds. Ações de livre circulação convidam a exploração, por exemplo, pegadas no Monster Hunter ou a navegação. E outros aspectos essenciais são os movimentos de proximidade ou distância das personagens de jogo com amigos e inimigos, normalmente representados em círculos ou através da intensidade do som ou até mesmo de feedback tátil. Considerando a interconexão entre o espaço digital e físico e comunicação não verbal, tenho estudado, juntamente com os investigadores Ana Veloso e Oscar Mialha, a proxémia entre jogadores em diferentes contextos. A proxémia refere-se à distância entre indivíduos no espaço, tendo sido o conceito introduzido pelo antropólogo Edward Hall. Este divide diferentes tipos de espaço que podem afetar as interações entre indivíduos: espaço íntimo, espaço pessoal, espaço social e espaço público. Numa era em que o espaço é cada vez mais mediatizado, estas interações são também afetadas pela posição dos utilizadores e dispositivos,
pelo tamanho dos dispositivos, pelo número de utilizadores e, no caso dos jogos, também pelo tipo de jogo e feedback. Por exemplo, num cenário em que a interação entre jogadores é baseada em ecrã, esta apresenta as seguintes características: apropriação individual do espaço físico, partilha do espaço virtual. O ecrã funciona como lembrete da atividade de jogo. A comunicação é mediada pelo jogo, exemplo, chat por vídeo. Há uma representação digital do jogador através, por exemplo, de um avatar. A interação é feita vez a vez e o foco está no ecrã. O ruído físico relembra o espaço que ocorre fora do ecrã. Já num cenário em que a interação entre jogadores é feita no espaço físico, ou seja, off-screen, esta apresenta as seguintes características: partilha do espaço físico, apropriação individual do espaço virtual. O espaço físico funciona como um lembrete da atividade de jogo. A comunicação é feita mediada pelo jogo e face a face. Há uma representação digital do jogador através, por exemplo, de um avatar. Há interação simultânea e vez a vez. E o ruído relembra o espaço que ocorre fora do ecrã. Por fim, gostaria de terminar a apresentação com a seguinte mensagem: é necessário pensar as interfaces não apenas como estas funcionam como modelo mental do utilizador, mas sim como uma relação mais direta com o meio que o rodeia. Para isso, é necessário considerar os diferentes espaços e respectiva dimensão física, a representação do espaço e todo o universo semiótico em torno de imagens em movimento, bem como o contexto do utilizador e de uso de determinado produto. O designer de interfaces tem, assim, como desafio acrescido construir uma relação simbiótica com o ambiente. E é este desafio que vai para além dos parâmetros da usabilidade ou da experiência de uso que me entusiasma e que ainda constitui a ponta de um iceberg. Eis algumas referências bibliográficas às quais eu destaco o artigo A Review of Proxemics in Smart Game Playing. É de referir que algumas imagens utilizadas nesta apresentação para ilustrar alguns jogos e conceitos são da autoria de terceiros e constam neste agradecimento de copyright. Obrigada pela vossa atenção.